A gente tem a possibilidade dos pais que também querem ter uma experiência junto com o filho, ou ainda estão inseguros de mandar os filhos sozinhos, e também às vezes querem participar, né, junto desse programa com os filhos. A gente tem os programas de intercâmbio em família, então os programas são oferecidos no período do verão também, porque enquanto as crianças estão estudando na universidade com a gente, os pais estudam na UHC, que é a nossa escola de adultos. Isso a gente consegue fazer em Londres, eu consigo fazer em Oxford, essa opção, a gente consegue fazer em Toronto, por quê? As universidades que a gente tem os programas da Sol, elas ficam muito perto da UHC, elas ficam normalmente 15, 20 minutinhos no máximo caminhando. Então, quando a gente fala de um programa de intercâmbio para a família, os pais, eles têm que deixar os estudantes na universidade de manhã, depois irem ter aula na escola. Então dá tempo deles deixarem de manhã as crianças, para as crianças começarem a ter aula, e aí eles vão para o UHC, para terem a aula deles, né? E aí eles fazem a aula de manhã, enquanto os filhos também estão estudando, os filhos almoçam com a gente, porque dá tempo dos pais terminarem as aulas dele, e aí os pais têm duas opções, ou eles buscam as crianças depois do almoço, né, ali mais ou menos 1 hora, aí eles programam atividades por conta, né, a gente pode oferecer algumas opções, né, pode apresentar algumas opções, eles podem ou fazer com a gente, ou fazer por conta, mas eles fazem essas atividades junto com as crianças, se eles quiserem, né, ou eles também têm opção, às vezes os pais querem fazer as atividades, né, só dos adultos, né, querem fazer um passeio, podem deixar a criança também, depois do almoço com a gente, para fazer as atividades junto com as outras crianças da mesma idade, né, fazer os passeios, e aí os pais vão buscar no final do dia, ali em torno mais ou menos das 6. Então eles têm essas duas opções, né, ou de repente os pais deixam os filhos sem atividades, aí num dia quer fazer alguma coisa específica e põe um dia a criança para fazer atividade com a gente. Então é super flexível, a gente consegue, né, fazer da forma que fica melhor para os pais, e aí eles têm essa opção de participar junto desse programa com as crianças. E aí normalmente nesse caso a acomodação eles fazem por conta, muitas vezes eles vão ou pegar um Airbnb ou fazer alguma coisa que fique mais confortável para a família. E além disso a gente também tem Miami, tá? Miami é um destino que eu não tenho um programa só de acampamento de verão para o estudante viajar sozinho, mas eu consigo facilmente oferecer um programa para a família. Nesse caso não é dentro de universidade, na nossa própria escola de adultos, na UHC, então nesse caso os pais e os filhos estudam no mesmo campus, né? Nossa escola fica em South Beach, inclusive 15 minutos caminhando da praia, bem pertinho, ali do lado do Lincoln Mall, que é onde tem o shopping com várias lojas de departamento, né? Vários cafés, né? Então é bem gostosa ali a região. E aí nesse caso, as crianças estudam de manhã, tá? Lembrando que as aulas das crianças é de segunda a quinta-feira, tá? Dos pais é de segunda a sexta, mas as crianças ficam de manhã com a gente na sexta-feira, enquanto os pais estão em aula, não tem problema nenhum. E aí eles podem também em Miami estudar, os filhos estudam, né, na mesma escola, mas na faixa etária deles ali separado, e os pais também estudam, e aí depois do almoço termina, né? No caso de Miami eu não tenho a opção de fazer com as atividades são só oferecidas na sexta de manhã, enquanto os pais estão em aula, e na tarde a gente faz uma programação separada de atividades, eles podem fazer atividade por conta. Então tem essa opção para quem não quer ainda deixar o filho sozinho, ou, né, às vezes não é nem por questão de não querer deixar o filho sozinho, às vezes quer ir junto mesmo para participar dessa experiência, então a gente também tem essa opção de intercâmbio para a família.